nós vimos semana passada que os dons espirituais eles têm uma única função, que é a edificação do corpo. Então, quando vocês veem todos os 3 textos que falam sobre dons espirituais, eles falam basicamente 2 coisas. Eles estão, como é que se diz ainda? Agora vai ser o sol. Estão cercados por 2 temas. O primeiro tema é edificação da igreja, o corpo, e o segundo tema é amor, tá? Todos os textos estão relacionados com isso. Hoje vai ser uma tentação, uma provação espiritual, toda essa nossa situação aqui. Hoje eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar com vocês os 3 textos que são, caso vocês ainda não lembrem, 1 Coríntios 12 e Romanos 12 e Efésios 4. Muito bem, agora sim, gostei de ver. Parabéns. E se você está com o seu texto aí, você vai abrir em Romanos capítulo 12. Deixa eu ver se é Romanos 12. Tá? Que é o nosso primeiro texto. Já deveria ter aparecido. Não, aí. Romanos capítulo 12. E para não perdermos muito tempo e ganharmos, aliás, tempo, eu quero, já fique com o texto aberto, mas basicamente esse texto aí vai estar falando, vai estar dando uma lista de dons espirituais. Segundo Romanos é bonito, né? Romanos 12, 6 a 8. Quem pode ler bem rapidinho aí? Rápido. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer esperança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E aí depois ele sai, ele não dá mais nenhum outro exemplo de dom espiritual. Então, basicamente eu fiz aí a lista, né? Quem profetiza é o quê? Profeta, né? Quem serve tem um dom de serviço. Quem ensina, dom de ensino. Ânimo, contribuição, liderança e misericórdia. Começa a anotar aí e a gente depois vai fazer o teste dos dons, tá? Não, a gente não vai fazer isso, né? Mas já começa a perceber que existe aí uma sequência, tá? Profeta, serviço, ensino, ânimo, contribuição, liderança e misericórdia. Agora nós vamos para o próximo texto, que é Efésios capítulo 11, desculpa. Efésios 4, 11. Rapidamente, quem achou já leia. 11, só 11? 4:11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Lê o próximo só para tirar a dúvida. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, ele acaba ali, né? Ele acaba nos mestres, a lista que ele dá, certo? E essa lista ela é bem mais modesta. Na anterior nós temos 7 e nessa daqui nós temos 5. Vocês conseguem perceber qual a sequência que Paulo está dando? Olha ele no quadro. Olhe para o quadro. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Tá? A gente vai discutir depois isso. Eu vou passar todos os três quadros comparativos. Bom, o 1 Coríntios 12, a gente leu, é um texto um pouquinho mais comprido, então eu vou só colocar a lista ali. Não, leia aí. Os 12, 6 a 8. Primeiro Coríntios 12, 6 a 8. Alto. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dom de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro,
Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, cada um como quer. Não, tá certo. Essa é uma parte, mas se continuar um pouco mais para frente, tem o outro que dá, que a gente viu semana passada. Em primeiro lugar colocou apóstolos, em segundo lugar colocou profetas, em terceiro lugar colocou mestres. E depois vem os dons de milagres, cura, dom de prestar ajuda, administração e línguas. Tá? E aí, conforme o João leu aí, tem ainda sabedoria, conhecimento, fé, dons de curar, milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas. Então ele coloca duas vezes, vamos dizer assim, dois grupos de dons. Tá? Então agora eu me perdi, porque eu anotei aqui, só que só a parte ali do 12, 6 a 8, essa que fala dos apóstolos, profetas e mestres um pouquinho mais para frente. Bom, enfim, depois você vai poder olhar aí. Agora, faça uma comparação desses textos aí. E eu coloquei eles basicamente na ordem que ele está sendo dito por Paulo. O que vocês percebem? Profeta é um dos primeiros, então apóstolos é o primeiro. Profetas aparece em todos os três, certo? O que mais? O que mais tem em comum nessas listas que a gente pode... Apóstolos aparecem em 2. Apóstolo aparece em 2 e não é por acaso que aparece em cima. Mestres também. Mestres aparece aonde? E Romanos não? Ensina. O mestre está lá para ensinar. Então é só a mesma palavra diferente, mas a ideia é a mesma, certo? Então, nós podemos ver que existem algumas repetições na lista de dons. Vamos analisar isso aí um pouquinho melhor. É a mesma lista de antes, tá? Olha só, profetas aparece na primeira, na segunda e na terceira lista, tá? Apóstolo, ela aparece na segunda e na terceira, não aparece na primeira. Isso não significa que não seja dom, porque já está listado no outro. Mas o interessante é que apóstolos, quando ele é citado por primeiro, tá? E não é à toa que Paulo vai dizer que o principal é o apostolado. O número 1 é o apostolado. Aí você vê que o número 2 é o quê? Profeta. Certo? E o número 3 é mestres, porque aparece nos 3. Vocês conseguem perceber essa... Não trouxe... Bom, tá fácil, né? Olha só. Essa aqui é a lista não oficial, tá? Essa aqui é a lista que a gente está montando, certo? Então, olha só, nós temos apóstolo, e ele diz que é o primeiro. Então, nós podemos entender que o primeiro e mais importante desses todos que ele está colocando realmente é apóstolo. E ele aparece. Profetas, ele aparece. Se Paulo fosse citar aqui, talvez ele esqueceu, tá meio problemático, final da vida, lá em Romanos, estava quase sendo morto, esqueceu o apóstolo. Mas se ele tivesse citado o apóstolo, ele teria citado o apóstolo aqui, o profeta ia cair para segundo e nós estaríamos de novo com a lista no segundo lugar. Tá? Não existe nenhuma dificuldade. Depois ele cita 2 vezes mestres e esse dom em terceiro lugar. Tá? Então fica bem nítido que para Paulo esses 3 dons são imprescindíveis dentro da igreja. Tá? E nós vamos hoje analisar esses 3 dons, certo? Então, apóstolo, profeta e mestre. Agora, se vocês olharem o geral aqui, esses outros aqui, todos, tá? Serviço, ânimo, contribuição, liderança, misericórdia, administração, dom de prestar ajuda, dom de curar, milagres, pastores e evangelistas é uma outra categoria, tá? Mas todos esses aqui, eles são dons de serviços, tá?
tá? É dom de serviço geral na igreja. Vocês podem perceber que existe um grupo privilegiado aqui, se eu posso dizer, né? Depois a gente vai ver que Tiago diz que é para buscar os dons e tudo mais, só que aqueles que querem ser mestres se preparem porque eles vão ser bem mais cobrados. Tá? Então é um privilégio, ao mesmo tempo que tem a sua cobrança maior. Mas ele destaca esses aqui, depois ele coloca todos os outros que são serviços, que é o funcional da igreja. Estão percebendo essa questão do funcional? Né? É a liderança, a misericórdia, a contribuição, é o cara que vai animar, a pessoa que vai fazer o serviço, a gente vai ver o que é isso também, dons de curas. Então, são coisas que estão acontecendo, vamos assim dizer, apesar disso não ser totalmente correto, mas existem os dons daqueles que estão à frente e existe o dom que a igreja própria, ela se administra. Dá para entender isso? Não necessariamente o apóstolo, o profeta e o mestre, eles têm que ter o dom de liderança, no sentido de que eles que têm que liderar todas as coisas. A gente vai ver isso depois lá em Atos. Atos acontece exatamente isso. Lá em Atos, no capítulo 5 ou 6. Enfim, está lá em Atos, ali no comecinho. Os apóstolos, eles chegam e dizem, gente, nós vamos fazer isso, isso e isso, enquanto vocês administram o resto da igreja aí. Tá? Administrar não no sentido de responsável judicialmente, aquela coisa lá toda, porque sempre vai ser o pastor, enfim, né? Pelas nossas leis é isso. Mas a igreja vai ter serviços. E aí ele coloca uma outra linha, que é o línguas. Se vocês forem perceber, ele fala línguas aqui, depois ele fala de interpretação de línguas, e o capítulo 14 de 1 Coríntios, basicamente é para tratar a questão das línguas. Tá? Então é como se ele estivesse dando um separado. Por que línguas está separado do serviço e desses outros três aqui? O que separa línguas dos de cima? Quase isso. Também é a consequência do ponto-chave. Por que línguas ele é separado? Qual é a característica do dom de línguas? Independente de ser apóstolo, profeta e mestre, ou serviços, a pessoa pode ter esse dom também, né? Bom, independente de qualquer coisa, qualquer um pode ter qualquer dom. Não é um dom que vai ajudar no crescimento da igreja? Exatamente. Ele é o único dom que é pessoal. Certo? Porque Paulo diz, quem fala em língua edifica-se a si mesmo. Se houver interpretação, aí ele edifica a igreja. Mas é o único dom em si que ele é voltado para a própria pessoa. Os outros, todos, eles estão na comunidade. Mas mesmo o dom de línguas, ele pode ser usado na comunidade quando houver interpretação. Não que Paulo está excluindo. Tá? E ele até diz, eu até gostaria que todo mundo falasse em línguas. Mas, como não é, então... Né? Tá? Então, vocês conseguem perceber que desse daqui nós conseguimos agrupar aquele grupo lá? Dá para perceber isso? Tá? Então tem o primeiro grupo, que são os principais, como diz Paulo. Tem o segundo grupo, que é os serviços gerais. E tem o de línguas. Nenhum deles, presta atenção, nenhum desses dons é inferior ao outro no sentido de menos espiritual. Ele tem mais contribuição na igreja, os apóstolos, profetas e mestres, mas ele não é mais espiritual ou menos espiritual de qualquer um dos outros. Tá? A contribuição que vai ser diferente. Certo? Então, se você tem o dom aqui, sei lá, de ânimo, tá? Você vai dizer, poxa, mas eu não sou profeta, não sou mestre. Isso não significa que diante de Deus você esteja menor, só a contribuição é diferenciada. Tá? Então, vamos agora falar um pouquinho sobre esses dons aí. Até aqui, tem alguma pergunta? Dani? Não sei, de repente, né? Está pensando? Eu quero ver com vocês, nós não temos tempo de vermos todos os dons e como que eles se manifestam, etc. Mas eu quero então pegar esses blocos, tá? A gente vai tratar por blocos.
Bom, o primeiro bloco que vocês viram lá em cima, ele é chamado de apóstolos. Vamos falar sobre o que são apóstolos. Bom, apóstolos em grego é apóstolos. Tá? Viu como a minha pronúncia, minha erudição em grego ela é maravilhosa? Apóstolos em grego é apóstolos. Tá? O que significa apóstolos? Apóstolo significa apóstolo. É essa definição que o dicionário dá. Mas também tem outras definições. Além de ele ser um apóstolo, a palavra apóstolos significa representante, mensageiro, enviado, o portador de uma comissão, agente, frequentemente usado em um sentido técnico para os fundadores divinamente nomeados da igreja. O que seria um apóstolo, então? Em suas palavras. O que é um apóstolo? Gente, você pode errar aqui, tá? Sua salvação não vai depender disso. São fundadores, são os primeiros, assim. No caso, o apóstolo Paulo, assim, os apóstolos fundaram, eles começaram deram a estrutura para a igreja, né? Quem são os apóstolos? Fundadores, são 12 mais Paulo. 12 mais Paulo. Se você considerar Judas, 13, né? Porque tem um Matias na história lá, que nunca mais aparece. Mas quem são então os apóstolos? Em primeira mão, quando diz que Jesus foi lá e escolheu os 12 e ele os enviou como apóstolos. Judas estava no meio, mas isso é uma outra história que a gente não vai discutir agora sobre salvação, tá? Mas a ideia é que são pessoas escolhidas para uma tarefa específica. Qual a tarefa específica? De estar fundando a igreja. Tá? Mas, se isso é verdade, essa leitura restrita, que são aqueles 12 que Jesus deu lá, então os apóstolos, o apostolado acabou quando morreu João. Porque o último apóstolo foi João, que morreu lá por ano 100 mais ou menos da era cristã. Então a pergunta que se faz hoje é: o apostolado acabou? O dom de apóstolo acabou? Ou o ofício de apóstolo acabou? O cargo, não tem problema. Jesus não está chamando ninguém aí e dizendo, vem cá que eu vou te falar e tal, não está aparecendo no deserto, ninguém está caindo no deserto recebendo uma chamada específica de Jesus, né? Até onde a gente saiba, pelo menos. Então, essa ideia primária de apóstolo, sendo aquela pessoa que foi comissionada por Jesus, isso não se dá mais. Agora, a pergunta que nós temos que nos fazer é, quando Paulo fala de apóstolo, se ele está se referindo a isso, ou existe uma outra gama que ele está tentando embarcar aqui. Se você pegar e trocar a palavra apóstolo por missionário, não encaixa? Missionário é aquele que tem uma missão. Foi delegado ele a uma missão, certo? Quem delegou a missão ao missionário? Quem foi que delegou? Quem deu foi Deus, mas quem delegou a missão? A igreja que envia. Atos capítulo 13, é bem claro. A igreja se reuniu, orou e ouviram a voz do Espírito Santo para separar Barnabé e Paulo, e eles impuseram as mãos e os enviaram. Ou seja, aí uma atuação entre o Espírito Santo e a igreja, mas a igreja ela é participante, certo? É ela que está enviando. Porque senão, como é que o cara vai ser enviado? Só pelo Espírito é meio complicado. Alguém tem que estar junto com o missionário. Então, aparentemente, nós temos aqui não apenas o que nós chamamos hoje de missionário, mas qualquer pessoa que seja fundadora de igreja, em algum contexto, vamos assim dizer, não normal, né, no sentido de não, o fundador, no nosso caso, que não seria o apóstolo não seria uma pessoa que iria fundar uma igreja, no nosso caso, em São Paulo, porque nós estamos nesse ambiente
Nós somos desse ambiente, nós não estamos sendo enviados para fundar, para começar algo. Então, alguns fazem essa transição dizendo que o apostolado hoje teria muito a ver com a questão de missões. Tá? Não estou dizendo que isso é assim, gente. Só estou dizendo quais são os blocos de pensamento. A minha opinião particular é que eu não sei. Tá? Eu não sei qual é essa questão. Se podemos chamar de apóstolo. Paulo parece que dá a entender que sim. Porque ele diz que na igreja tem apóstolos. E não tinha nenhum daqueles caras, dos 12 lá. Tá? Então, a pessoa que vai fazer alguma coisa, ele é o representante, é o mensageiro. Ele é um embaixador. Nós somos embaixadores. Né? Então, apóstolo seria basicamente essa a ideia. Essa palavra ocorre 81 vezes no Novo Testamento. Tá? Aparece bastante vezes. Tá? Se você talvez tenha essa ideia, ou você se encaixa um pouco nessa descrição, talvez você talvez tenha esse dom de apóstolo. Veja bem que é quando a igreja reconhece e a igreja envia, certo? É todo um processo, porque em primeiro lugar são os apóstolos. São aqueles que iniciam, fundam, começam um trabalho. E lembre-se, naquele contexto, o mundo inteiro não conhecia a palavra de Deus, não conhecia Jesus. Então eles tinham que começar do zero. Hoje em dia já é um pouco mais difícil, porque qualquer lugar que você vai tem gente que conhece Jesus. 1 ou 2, mas tem. Você vai para a Síria, você vai para o Iraque, você vai para o lugar mais distante do mundo, sempre tem alguém que crê em Jesus. Tá? Perguntas? Então não existe essa de meio que missionários independentes assim? Existe. Existe de tudo que é jeito. Existem missionários independentes. Mas entenda que o ideal e o real. Qual é o ideal? Que a igreja envie, certo? Que é ela que manda. Só que tem uma coisa, se o cara está preparado, ele tem o dom, Deus chamou ele para o ministério e a igreja não quer enviar, o que ele vai fazer? Vai contra as autoridades? Ou é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens? Né? Deus instituiu as autoridades para que nós tivéssemos. O que o cara vai fazer? Então, cada um toma o seu rumo. Né? Na medida da fé, como diz Paulo. Alguns vão em rebeldia, eu diria. E aí quebra a cara. Outros vão em obediência, sabendo que é aquilo que Deus queria. Existe o caso da aliança, por exemplo, na Argentina, clássico, que isso é fofoca da gente, não pode ficar falando por aí não, né? Mas todo mundo conhece a história. Na Argentina ou foi no Chile? Caramba, agora. Foi na Argentina. Rony Heminger era da Argentina? Não, os pais dela eram argentinos, exatamente. A missão disse para eles: vocês devem sair da Argentina. Eles disseram: não, nós vamos ficar na Argentina. Eles disseram: não, vocês têm que sair da Argentina. Eles disseram: não, nós vamos ficar na Argentina. Então vocês ficam na Argentina sem apoio da gente. E eles disseram: nós vamos ficar na Argentina. E basicamente a Igreja da Aliança, hoje que tem mais 100 igrejas, elas em grande parte são resultado do trabalho deles. Você vai dizer: poxa, mas eles foram desobedientes. Mas, por outro lado, prosperou. Existem outros casos que o missionário bate pé e faz um monte de coisa e também se dá mal. Então é muito relativo essa questão do enviado, do não enviado, como é que faz isso. É uma coisa realmente que tem que buscar em Deus. É triste. Isenta a pessoa de se preparar, digamos, intelectualmente? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque Paulo foi considerado o maior apóstolo, que escreveu metade dos livros do Novo Testamento, e ele era muito bem preparado. Ele não saiu fazendo. Os outros apóstolos que, digamos, não estavam tão bem preparados, eles eram pescadores e nada contra os pescadores, mas em termos de relevância geral, o que nós temos desses apóstolos? O que nós sabemos deles? João? Pedro?
Nos outros, a gente nem sabe nomear os 12 apóstolos. Quanto maior é o conhecimento, quanto maior é a dedicação, maior são os frutos. Isso não... Quer dizer, tem todo um contexto, mas quanto mais preparado, melhor é para atuar. E aí nós vamos citar vários exemplos, não só no Novo Testamento, como no Velho Testamento. Moisés foi Moisés porque ele aprendeu muita coisa. Né? E aí você vai, Davi e todos os outros, eles sempre aprenderam. Os que começam por baixo, no sentido de que eles começam tipo Saul, Saul vai ser Saul, sempre vai ser Saul. Davi vai ser Davi. Existem diferenças enormes entre esses dois caras. Tá? Bom, agora o mais complicado de todos, na verdade, é o profeta. Profeta vem da palavra profetes, ó, viu? Profetes. É bem fácil. A palavra profetes em grego significa profeta, tá? Aquele que fala pronunciamentos inspirados, como por exemplo os escritos do Antigo Testamento. Essa palavra profetes no Novo Testamento ocorre 146 vezes. Se aparece 146 vezes, ele deve ter algum tipo de relevância, certo? O que é um profeta? É o porta-voz para os outros, é um intérprete da divindade, da palavra da divindade, é um vidente. No Novo Testamento, um profeta, no Novo Testamento, essa palavra um profeta, uma pessoa divinamente comissionada e inspirada, aí tem os textos, tá? Um profeta na igreja cristã, existiam profetas na igreja cristã, a gente vai ver esses dois tipos. Uma pessoa dotada para a exposição da verdade divina, conforme 1 Coríntios 12. Um profeta, um prognosticador do futuro, aquele que dá um prognóstico, ou seja, aquele que antecipa o futuro. Então, profeta tem dois significados. E eu friso esses dois significados. Primeiro significado, uma pessoa para a exposição da verdade divina. O que é exposição da verdade divina? Pregar a palavra como ela é. Recebe de Deus, transmite. Tá? É o que o Antigo Testamento diz, assim diz o Senhor. E toda vez que uma pessoa ela prega a palavra de forma que há a autoridade, ele é considerado profeta. Existe um cidadão, que não sei se todos conhecem, chamado A.W. Tozer. A.W. Tozer ele é um pastor da Aliança. Tá? A gente já tem comentado um pouco sobre ele algumas vezes, principalmente na célula. O A.W. Tozer ele escreveu mais ou menos uns 100 livros e ele viveu em Chicago na metade do século XX, ou seja, ele morreu em 63, né? 1963. Tá? Ele não tinha seminário, ele não tinha educação teológica, tá? Mas ele era considerado o maior profeta do século XX. Ele é chamado de o profeta do século XX. Por que é aqui? Ó? Inclusive está aqui, ó. Acabei de ler. O profeta do século XX. Foi como o chamaram nos seus dias. Por 31 anos, Tozer foi pastor de uma igreja em Chicago, nos Estados Unidos, onde a sua reputação como homem de Deus teve repercussão em todo o mundo. E aí continua a história. O que é um profeta? Um profeta é aquele que prega e a pessoa vê a autoridade de Deus sobre a vida dele. Não é um cara que simplesmente chega lá e só prega, só fala. Tá? Jesus ele é chamado no Novo Testamento de profeta. Por quê? Porque as pessoas disseram, porque ele prega com autoridade, não como os fariseus. Tá? Jesus fala que João Batista foi o maior e o último dos profetas, no sentido do Antigo Testamento. Mas eram pessoas que tinham autoridade quando pregavam. Tá? Vocês estão entendendo por que Paulo coloca apóstolo e profeta como a base da igreja? Porque o apóstolo é aquele que começa, aquele que dá início, aquele que começa o movimento. O profeta é aquele que entrega a palavra de Deus. Por isso que esses dois estão lá em cima. Aí você vai dizer, eu não tenho nenhum desses dois dons. Bom, não sei, cada um tem os dons. Tá? Preciso explicar qual é o dom de mestre? O que é o dom de mestre?
que é o terceiro na lista lá. O dom de mestre é aquele que ensina a palavra, não é o pregador. Qual é a diferença entre pregação e ensino? Neste caso. Pregação envolve comunicação pública. E ensino? Oculta? Individual. Individual, pequenos grupos. Né? Pequenos grupos. Há um contexto de sala de aula, por exemplo. Nós estamos aqui numa sala de aula. Tá? O profeta, ele estaria com o microfone lá na frente. Se vamos colocar os estereótipos, seria o pastor que está com o microfone lá na frente. O mestre é aquele que está dentro de uma sala de aula com um grupo, ensinando e aprendendo com esse grupo, interagindo. Tá? Então o profeta ele é de nível público nesse sentido, como disse o João aqui, que é aberto. O mestre ele já tem um grupo mais reduzido, aonde ele está ensinando coisas mais profundas. Você sabe que pregação, na verdade, uma vez um pregador ele falou o seguinte, que eu acho interessante a ilustração. A pregação, quando um pastor está lá na frente pregando, é como se vocês todos fossem uma garrafa de Coca-Cola. Pode ser PET, pode ser latinha também, tá? E o pastor, ele está lá na frente com uma mangueira, lá da frente, tentando encher as garrafinhas PET de vocês. Estão entendendo a ideia? Qual é a porcentagem, que mesmo que ele seja muito bom de mim, qual é a porcentagem que vocês acham que o pastor consegue, o profeta, ele consegue colocar lá? É muito pequeno, certo? Basicamente, se eu pegar aqui e jogasse água aqui, é poucas gotas. Então, na verdade, quando uma pessoa está pregando lá na frente, gente, 10% só da pregação fica na cabeça de vocês. Quando fica. Tá? Depois de um dia, se não houve nenhuma prática, isso vai cair lá para 5%. Depois de uma semana, menos de 2%. Eu tenho certeza que se perguntar o que foi pregado há uma semana atrás, 2 semanas atrás, começar a ir para trás, você lembra? Complicado, né? Não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui para não ficar estranho. Mas o mestre é aquele que pega essa garrafa e coloca a mangueira lá dentro. Ou seja, ele tem um trabalho mais individual de encher garrafa. Você vai dizer, mas isso é pior então. Não é que é pior. Quando você está lançando semente, você não fica cuidando do que você está lançando. O profeta, ele está lançando semente. Ele não está se preocupando onde vai acontecer. Tá? O profeta também pode ser uma espécie de evangelista, se podemos assim dizer. Já o mestre não. O mestre ele pega individualmente ou em grupo e trabalha mais as questões. Certo? Deu para entender? E mestre, você parece aqueles catedráticos, aqueles caras. Mestre pode ser uma pessoa que trabalha com criança de 2 anos, porque ele está transmitindo para um indivíduo. Não importa a idade, não importa a quantidade. Se a pessoa consegue transmitir, se a pessoa consegue alimentar pessoas em pequenos grupos, ele tem o quê? O dom de mestre. Se ele consegue transmitir e alimentar pessoas num grupo maior, eu poderia dizer que essa pessoa tem um dom de profeta. Nesse primeiro profeta. Existe outro profeta que é o previsão do futuro, que todo mundo gosta e todo mundo quer ser. Né? Aprender alguma coisa a profetizar. Tem aquelas profetadas que o pessoal dá nas igrejas, tal, e chama, e casa um com o outro, e faz aquela confusão toda dentro da igreja. Tá? Isso é outra história. Tá? Há profetas do futuro. Paulo ele se deparou com 2 profetisas que havia dentro da igreja, que pegaram o cinto dele, não me lembro o que aconteceu lá. Foi o cinto, não foi o cinto? Foi o cinto, né? Pegou o cinto dele, fizeram uma profecia que se ele subisse para Jerusalém, ele ia ser pego, tal e coisa, e mesmo assim ele foi. Ele foi um missionário rebelde. Né? Ele foi para lá e aí eles pegaram ele, prenderam e mandaram ele para Roma. Tá? Mas existe esse outro lado do profetismo, sim, dentro da igreja. Tá? Deu para pegar esses 3 pontos? Apóstolo, profeta e mestre? Tá? Você conseguiu se identificar com algum desses 3 aqui até agora? Houve alguma identificação? Não sei porque eu nunca pratiquei. Pois é, esse é o outro problema. Se não tiver prática, você nunca vai saber mesmo. Tá?
Isso às vezes, por exemplo, profeta não necessariamente significa dentro do contexto de igreja. Você pode fazer isso em qualquer contexto público. Sei lá, escola, trabalho, seja onde for. Tem uma oportunidade de dar uma palavra, uma meditação. Uma vez eu vi na minha formatura, a pessoa, apesar de não ser crente, ele foi lá para frente e ele nos exortou na formatura de uma forma muito cristã. Eu fiquei olhando, caramba, o cara nem crente assim, pelo menos que eu saiba, né? O cara era. Mas ele usou a oportunidade para falar palavras de edificação e tudo mais. E eu achei muito interessante. Ele não perdeu a oportunidade de colocar uma palavra de incentivo, usando inclusive a própria Bíblia. Tá? Então todas as oportunidades, para quem tem o dom de profeta, ele consegue. Rapidamente eu tenho que passar, porque o nosso tempo já vai. Lembra que nós falamos que tem 3 apóstolos, profeta, mestre. E tem um outro grupo que é o de serviços, lembra? Que engloba todo aquele outro. Tá? Vamos falar sobre o serviço. Quando a palavra aparece serviço, essa palavra aí que muita gente conhece, diaconia, é a palavra que aparece lá no grego. Todas as vezes que aparece serviços, é diaconia. O que é diaconia? A diaconia, em primeiro lugar, é reconhecida como ministério. Os outros dons não são reconhecidos como ministério. Diaconia é. A gente vai ver o que é diaconia. Ministério. Diaconia é serviço. Pode se referir à ajuda e serviços de várias espécies, desde o mais espiritual até o mais prático, como suprir, prover, suportar e financiar aqueles em necessidade. É um serviço. É o cara que não consegue ficar com a sua... Enfim, sentado na cadeira por muito tempo e vendo os outros passando dificuldade. É o cara que, se acontecer, por exemplo, aqui, sei lá, não vou profetizar, tá? Mas o Márcio quebrasse a cadeira do Márcio, o Márcio se esborrachasse no chão, a gente não treinou isso, mas a gente pode treinar para a semana que vem, né? Se ele caísse e se machucasse, ou acontecer alguma coisa, aqueles que têm dom de serviço, aqueles que têm dom de diaconia, eles iriam ajudar o Márcio de alguma forma. O que iria acontecer? Alguns iriam fazer o quê? O que iria acontecer se o Márcio caísse ali? O que poderia acontecer? Me digam aí. Além de todo mundo rir, depois que passou de rir e tal, o que iria acontecer? Torcer uma perna, torcer um braço. Isso, mas o que as pessoas iriam fazer? Levantar do chão imediatamente. Levantar do chão. Ver se tinha alguma coisa quebrada. Ver se, o que tem quebrado? A perna quebrada? Tá, tudo bem. Isso. Se fosse necessário, o braço fora. Exatamente. Então essa pessoa tem um dom de serviço. Alguém já ligaria, talvez se houvesse uma fratura exposta, porque ele caiu da... Enfim, não sei como, mas digamos, né? Somos catastróficos aqui. Mas alguém já ligaria, alguém já iria tentar pegar e imobilizar, ou fazer alguma coisa. Porque essas pessoas, elas têm a espontaneidade na reação de acontecer uma coisa, já procurar. Alguém, já que viu que estão dando ajuda ali, eles vão pegar a cadeira e vão pegar e vão ver o que aconteceu com a cadeira e ver se as outras cadeiras também não estão assim. Entendeu? Então, isso, de uma forma bem tosca, seria essa diaconia, é você servir de alguma forma. Se nós tivéssemos aqui o profeta, nessa situação, o que o profeta iria dizer? Irmãos, vejam bem, o Márcio se esborrachou aqui no chão. Isso serve de lição para nós, porque nós podemos estar na nossa vida muito seguros, mas qualquer coisa que aconteça, pode acontecer aqui com ele e tal. O cara vai dar um sermão espiritual para todo mundo ouvir. Esse é o profeta, porque ele vai entregar alguma coisa que vai ajudar as pessoas a pensarem em algumas coisas da vida dele. Já o mestre vai dizer, irmãos, vejam bem, isso aconteceu porque, enfim, nós podemos perceber aqui que o Márcio ele comeu demais hoje, na hora do almoço, e ficou um pouco pesado, né? E por causa disso, o pino que estava ali do lado, vocês podem ver aqui, ele vai dar toda uma descrição e vai ensinar como se sentar direitinho, como não comer muito, enfim, ele vai dar uma aula, enquanto os outros estão ajudando o Márcio ali, entendeu? Então, essa que é a ideia da dinâmica do corpo. Não que os caras que estão ajudando são mais importantes, não que o que está dando a pregação é mais importante, etc. e tal. Mas todos, eles vão interagir de alguma forma.
Tem até uma maneira de as pessoas veem de como descobrir o seu dom, é mais ou menos isso. Acontece uma situação lá, ensaiada, não, como se diz? Encenada, e aí as pessoas vão reagir. Claro, está tudo combinado, eu não combinei nada, tinha que ter combinado, não combinamos, né? Mas as pessoas vão reagir, e aí em cima disso depois se toma mais ou menos qual seria vamos dizer, o dom que essa pessoa teria, certo? Porque são as primeiras reações, como você reage aquilo que está acontecendo ali. Então, a diaconia, ele serve, ele atende, oferece ajuda, ele ajuda no serviço do evangelho, fazer algo na igreja, arrumar, dispor. Então é aquela pessoa que chegou na igreja, olhou e disse, rapaz, está uma bagunça isso daqui, as cadeiras estão tudo fora do lugar. Não, vou lá ajudar, vou arrumar. Você deve fazer isso, mas tem gente que chegou, bateu o olho e já vai fazendo. Não tem? Tem gente que assim, chegou, rapaz, está desorganizado isso aqui, não, espera aí, tem lanchinho para as crianças hoje? Como é que está a coisa lá atrás? Precisa de alguma ajuda aqui? Então, é o cara que já chegando para ajudar. Esse tem um dom de serviço. Ou então a pessoa, tem um fulano de tal, que está passando por necessidade, gente, poxa, a gente pode dar uma ajuda, vamos colaborar, vamos ajudar, né, e tal. O cara faz uma vaquinha lá e compra lá a cesta básica para a pessoa, enfim. Esses dons todos são necessários dentro da igreja. Por isso que Paulo ele não diz que o apostolado, o mestrado lá e tudo mais é melhor. Porque todos eles interagem na igreja. Deu para entender? Deu para entender? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Mistérios. Estamos quase no horário, tem rapidinho aqui. Muitas vezes as pessoas falam do ministério. Tá? Ministério, se formos traduzir, é a palavra para trabalho, obra ou diaconia. Na Bíblia, quando aparece a palavra ministério na sua versão, ela vai traduzir uma dessas três ideias. É um trabalho, é uma obra ou é um estado de diaconia, que é, como a gente falou aqui, de servir. Certo? E ministérios só no Novo Testamento só são relacionados a esses aqui, ó. Isso são ministérios pelo Novo Testamento. A gente coloca um monte de ministério aí, né? Dá nome para muitos ministérios, mas biblicamente só existe esses ministérios aqui, tá? Tudo que a gente chama de ministério vão estar englobados nos subpontos aqui dentro. Tem que estar encaixado aqui. Se não está encaixado nenhum desses quatro aqui, então não é ministério do ponto de vista bíblico. É invenção, enfim, não vou citar muitos ministérios aqui, né, mas alguns chamam, por exemplo, não, deixa eu falar, vai. Apostolado. Tem duas referências sobre apostolado como ministério. Eu acho que não fica difícil de identificar ministério ou apostolado. Evangelismo também é considerado ministério em 2 Timóteo 4, quando Paulo fala para Timóteo, evangeliza e cumpra o teu ministério, uma coisa assim que ele fala. Tá? Pregação da palavra, existem vários. E eu quero só chamar a atenção aqui na pregação da palavra para Atos capítulo 6, versículo 4. Atos 6, 4, leiam aí para mim, rapidinho, gente, eu tenho 5 minutos aqui para... Atos 6, 4. É aquele caso das mulheres que estão sendo deixadas de lado lá na igreja, e as velhinhas começaram a reclamar, a união feminina começou a dar problema para o pastor, chegou para o pastor a união feminina, e os murmúrios, a diaconia também estava com dificuldades e tudo mais. E aí nós estamos em Atos capítulo 6, capítulo 4, versículo 4. Nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Isso é Pedro falando. Gente, vocês peguem esse pessoal, se a gente leu o contexto, né? Deveria ter começado lá no início. Pegam essas pessoas, escolham pessoas que servem, são pessoas que servem na igreja. Essas pessoas vão dar conta de todos os probleminhas da igreja, toda aquela ovelhinha, toda aquela dificuldade, pergunta, tudo que tem a ver com a vida geral da igreja, essas pessoas vão responder. Porque Pedro está dizendo que o ministério dele, no caso, do apóstolo, do pregador, do pastor, do dirigente da igreja, são dois. Quais são os dois ministérios do pastor? Palavra e oração.
Tudo que a gente pendura em cima do pastor é penduricalho que a gente coloca. Mas a palavra diz duas. Oração será dentro de serviço, de harmonia e serviço? Não, oração é oração mesmo. O que o pastor tem que se dedicar na igreja é ao ensino da palavra e a oração pela igreja, tá? Todas as outras coisas o pastor pode fazer, não é que não pode fazer, mas a Bíblia ela exige duas coisas. Isso, o que vier a mais é o a mais. Aí você pode ter os outros dons numa pessoa interagindo, porque a pessoa tem pelo menos um, mas pode ter vários. Ele pode ter o dom de profeta e o dom de, como é que foi falado antes ali, de passar a mão na cabeça, de ânimo, né? E por aí vai. Então, a base é essa, tá? Pregação da palavra, isso é ministério. Diaconia, serviço, como a gente leu no texto aqui de Coríntios, 1 Coríntios 12, 5. Então, semana que vem nós vamos para a parte mais prática, onde nós vamos analisar cada um aqui, fazer uma análise de onde eu me encaixo nesses pontos aqui. A maioria, gente, porque a maioria dos dons está lá, a maioria vai estar aqui, ó. Não se preocupa, vai dizer, mas eu queria estar lá em cima, lá no topo. Não é para todo mundo, não é para todo mundo, não é para todo mundo e não é para todo mundo. Tá? Isso aqui eu gosto como se fosse uma pirâmide, de uma certa forma. Não que é mais espiritual ou menos espiritual, que Deus ama mais, Deus ama menos. É simplesmente estrutura. Tá? A maioria está aqui. E aí você tem que encontrar, se você não está em nenhum desses, você encontra o seu aqui. Quem está aqui, geralmente tem algum aqui embaixo também. Tá? O apóstolo, na verdade o apóstolo, o missionário, ele faz tudo no começo, né? Tá? Faz tudo. Tira a oferta, ele ora, expulsa demônio, faz união feminina, faz tudo, toca louvor, ele conta as ofertas, faz tudo, tá? Mas a ideia do corpo trabalhando é que cada um saiba o seu lugar. Você tem que estar um desses quatro aqui, tá? Biblicamente é um desses quatro aqui. Eu vou repassar de novo ali para vocês darem uma olhada, a última olhada. Vai, por aí. Esse de baixo aqui é só porque não coube aqui, mas está nessa lista aqui, tá? Ele se encaixa aqui. Certo? Ó, tudo isso aqui faz parte da igreja. Ó. A vida diária da igreja, como que ela trabalha? Eu dou 2 minutos para perguntas. Termos práticos. A pessoa da sabedoria poderia me dizer? A pessoa do dom da sabedoria poderia me explicar muito bem o que... Por favor, irmã. Algo que você pode papirografar no Google, essas coisas. Qual que é mesmo que você falou? Conhecimento. O conhecimento, ele está muito próximo do mestre. Né? Gente, quem precisar ir pode sair, tá? Então, 5 minutos aqui que eu tenho que segurar o pessoal ainda, né? Agora a gente vai fazer o culto aqui para revelar os dons de cada um, agora que o pessoal foi embora. Semana que vem, então, eu quero que vocês venham pensando nessa lista aqui do que você acha que.
Tá? Pensa nessa situação. Aconteceu uma coisa com o Márcio. Márcio, não estamos profetizando, tá? Eu não tenho dom de profeta nesse sentido. Tá? Mas se acontecesse alguma coisa, como você reagiria? Iria reagir. Como você iria reagir? Tá? Pense nisso, para que semana que vem você possa rapidamente compartilhar aquilo que Deus aparentemente tem colocado no seu coração. Ok? Certinho? Então tá. Pô, a gente não fez a contagem. Hoje quer fazer a contagem. Puxa, perdemos de novo. Pelas cadeiras, tá certo. Obrigado. Então, gente, vamos orar para a gente. É o dom da sabedoria, viu? Eu tenho do conhecimento, ele é da sabedoria, tá vendo? Vamos orar. Pai, obrigado pela oportunidade, pelo tempo que tivemos aqui. Sabemos que é um tempo muito curto para passarmos várias coisas que nós precisamos, mas nós queremos buscar, Pai, e dependendo daquilo que o Senhor estiver revelando, estiver querendo, nós queremos até mesmo nos dispor a buscar mais e termos mais encontro. Isso depende de Ti. Queremos colocar esse momento nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor venha estar se revelando, venha estar fazendo a Tua vontade e mostrando os dons, para que cada um possa estar se ajustando no Teu corpo e fazendo aquilo que o Senhor quer através dos dons espirituais que o Senhor dá a cada um. Abençoe a cada um, que o Senhor revele, que o Senhor traga a sabedoria, Pai. Eu te peço a Tua graça em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Arigatô. Hasta la vista.